A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo. Em Marcos 16 e o versículo 7. Marcos 16 e o versículo 7. E Jesus, quando as mulheres, foi Maria, foi Madalena, Salomé, Maria, mãe de João, de Tiago, etc., foram ao sepulcro, que lá encontraram com Jesus. E Jesus mandou o seguinte recado para eles. Jesus disse assim, em Marcos 16, 17: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Vamos repetir. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Mas Pedro estava vivendo um momento de incerteza muito grande, pois Jesus havia predito que ele iria negar, mas, como sempre impetuoso, disse que jamais faria isso. Mas certo é que Pedro negou Jesus. E quando ele nega a terceira vez, segundo a Bíblia, quando ele olha, Jesus estava olhando para ele, e não existiu na história da humanidade nenhuma mensagem mais profunda do que aquela. Naquela madrugada fria, e ele se esquentando, Jesus naquele frio terrível. E quando ele nega pela terceira vez que ele olha, Jesus está olhando para ele. Quando ele disse, nunca ouvi, nunca vi, não sei quem é esse homem. Jesus estava olhando para ele. Aquela mensagem dilacerou o coração de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Não foi fácil. Aí Jesus ressuscita e dizer aos meus discípulos que iria diante dele para a Galileia. Mas se Jesus apenas falasse isso, Pedro com certeza seria excluído pelos próprios discípulos, pela sua ação desastrosa naquele momento de ter negado a Jesus diante de criados. Mas Jesus disse assim, ide, dizei a seus discípulos e também a Pedro, ou e a Pedro. Aí agora, Pedro recebe uma injeção de ânimos, quando aquelas mulheres chegam para os discípulos e dizem, olha, Jesus mandou dizer a vocês, que vocês vão para a Galileia, porque lá ele vai encontrar com vocês, como ele falou que vai encontrar lá com vocês na Galileia. E vira para Pedro e ele mandou dizer também a você, Pedro. E também a você, Pedro. E com certeza, o fato de Jesus ter se lembrado de Pedro de forma singular, diferenciada, e também a Pedro, e a Pedro, aquilo encheu o coração de Pedro de alegria. Às vezes, eu já falei, muitas vezes, que não é a palavra em si. O efeito de uma palavra, eu digo que tem três perspectivas, tem três ângulos. Primeiro, eu considero quem falou. Depois, quando falou. E
como falou, essa altura da voz. E naquilo ali, aquela mensagem, a primeira mensagem de Jesus para Pedro foi silenciosa. A mensagem mais profunda, mais contundente, uma mensagem que foi avassaladora, destruidora. Porque não foi porque Jesus queria fazer aquilo, mas Pedro iria negar mesmo a Jesus. Mas Jesus não disse nada. Mas o olhar de Jesus para Pedro fez Pedro se lembrar de cada palavra que Jesus havia falado. Entretanto, agora exige, tem uma mensagem direta, uma mensagem específica, uma mensagem direcionada, uma mensagem para o próprio Pedro. Os outros discípulos foram do plural aos seus discípulos, mas já Pedro ela está no singular. Tem um outro efeito. Pedro foi lembrado, diferenciado naquele momento, até porque ele estava muito ferido, muito com ele mesmo, não era com Jesus. Ele estava muito amargurado, muito triste. E Jesus vem confortando o seu coração, dizendo: vão para a Galileia, porque lá eu encontrarei convosco, assim como eu vos disse. Jesus está sempre pronto. Jesus está sempre disposto a marcar um novo encontro comigo, contigo. Jesus está sempre pronto a reescrever a história ou escrever uma nova história. Faça, né, desse aprendizado como Pedro. Nós não somos seres infalíveis. Podemos tropeçar, podemos cair, podemos levantar, só não podemos perder a nossa direção, que é Jesus Cristo de Nazaré. Faça isso, se levante e vá. Quem sabe Jesus está falando para você hoje, está mandando um recado para você, o mesmo recado que mandou para Pedro. E talvez o recado foi para você hoje seja: vá na igreja hoje, porque lá eu quero falar com você. Vá na igreja hoje, porque lá eu marquei um encontro com você. Faça isso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como Pedro não se arrependeu. Pense nisso.